Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre achei que essas coisas fossem exageros, imaginação fértil demais ou simplesmente o efeito do medo coletivo. Mas o que eu vivi naquele hospital, isso mudou tudo. Mudou a forma como vejo a morte, o silêncio e o que se esconde atrás das portas fechadas. Era 2013. Eu trabalhava como técnico de enfermagem em um hospital público de médio porte no interior do Paraná. O lugar se chamava Hospital Santa Felicidade, ironicamente, porque de felicidade ele não tinha nada. Ficava nos arredores da cidade, a uns 3 quilômetros do centro, meio isolado, cercado por mato e por uma estranha névoa que surgia nas madrugadas, mesmo fora do inverno. A estrutura era antiga, construída na década de 50. Muitos diziam que o terreno onde ele foi erguido era amaldiçoado. Antes do hospital, funcionava ali um sanatório, desses que a gente só vê em filme antigo. Oficialmente, nunca encontraram documentos provando isso, mas os moradores mais velhos da cidade falavam disso com os olhos baixos e a voz trêmula. Diziam que gritos eram ouvidos à noite e que alguns pacientes tinham simplesmente desaparecido. No meu primeiro dia de plantão noturno, eu já senti que algo estava errado. O ar era mais pesado ali dentro. As paredes pareciam úmidas, mesmo em dias secos, e o tempo não passava. Às 2 horas da manhã, o silêncio era absoluto, exceto por um som metálico que vinha do fim do corredor principal, como se alguém arrastasse uma maca, sempre no mesmo horário. Eu pensava que era algum colega, talvez mudando um paciente de ala, mas quando fui verificar, o corredor estava vazio. As luzes piscavam, como sempre, e o som parava assim que eu me aproximava. Com o passar dos meses, coisas estranhas começaram a acontecer. Pacientes diziam ver pessoas entrando em seus quartos à noite, pessoas vestidas de branco, mas que não falavam nada. Uma senhora de idade internada com pneumonia me disse certa vez com a voz embargada. A enfermeira que veio me visitar ontem, ela não tinha rosto. Eu achei que era delírio, efeito da febre. Até que outros começaram a relatar coisas parecidas. Luzes que se acendiam sozinhas, equipamentos que funcionavam mesmo desconectados da tomada. E o pior, pacientes que morriam de parada cardíaca exatamente às 3h33 da manhã. 3 casos assim em uma mesma semana. Naquela época, a direção do hospital tentou abafar as histórias. Diziam que era coincidência, que a equipe estava cansada e que talvez estivéssemos sugestionados. Mas o que aconteceu na noite de 17 de setembro de 2013 foi o ponto final, o que fez o hospital fechar as portas para sempre. Eu estava de plantão naquela noite, e o inferno começou às 3h33. Às 3h33 da manhã, o monitor cardíaco do quarto 203 disparou o alarme. Eu e a enfermeira Carol corremos até lá. Era o senhor Elias, 76 anos, internado com um quadro leve de insuficiência respiratória. Nada que justificasse aquilo. A linha no monitor estava reta. Parada cardíaca. Tentamos reanimá-lo por 12 minutos. Nada. Mas foi no minuto 13 que a coisa fugiu de qualquer explicação racional. O desfibrilador desligou sozinho. Não caiu a energia. Não houve curto. Ele simplesmente desligou, como se alguém tivesse puxado o fio da tomada. Mas o cabo ainda estava conectado. Nesse momento, escutamos o barulho. Um grito abafado vindo do corredor. Mas era diferente. Parecia molhado, como se a voz estivesse sendo arrastada debaixo d'água. E então, o rádio da sala de enfermagem, que estava em silêncio desde o começo do plantão, ligou sozinho. Sintonizou uma frequência estática. E no meio do chiado, uma voz fraca disse: 7, faltam 7. Não era a primeira vez que sons surgiam do nada naquele rádio, mas nunca assim, tão claro. Carol ficou paralisada. Eu corri até a sala e desliguei o aparelho. Quando voltei, ela estava chorando. Disse que viu alguém, uma mulher, parada no canto do quarto 203. Mas o lugar estava vazio. Respiramos fundo e decidimos seguir o plantão. Era o que tínhamos que fazer. Mas naquele momento, o hospital inteiro mergulhou no escuro. Não um blackout comum. Foi como se a escuridão tivesse engolido o lugar. Até as luzes de emergência falharam. Tentei usar a lanterna do celular,
Ela não ligou, nem a da Carol, nem os telefones. O gerador, que deveria funcionar automaticamente, nunca entrou. Andar pelo hospital naquele breu era como caminhar dentro de uma caverna sem fim. E então, o som voltou, muito mais alto. O rádio da recepção, que nem deveria funcionar sem energia, estava tocando uma música infantil, uma cantiga de ninar, mas distorcida, lenta, e ao fundo dava para ouvir batidas secas, como se alguém estivesse socando a parede. Descemos até o subsolo para verificar o gerador. Lá embaixo ficavam também os arquivos antigos do hospital e o antigo necrotério, hoje desativado. O cheiro ali era diferente, frio, úmido, como carne guardada por muito tempo. Quando viramos o corredor do arquivo morto, vimos algo que eu nunca vou esquecer. Uma porta entreaberta, com luz vindo de dentro. Era a sala 13 do necrotério, fechada há anos, sem função. Lá dentro estava a enfermeira Patrícia. Ela estava sentada em uma maca de metal, encarando a parede. As luzes ali estavam acesas, mas ninguém entendia como. Patrícia sussurrava alguma coisa. Quando nos aproximamos, percebemos que ela repetia em voz baixa: "Faltam 6, faltam 6, faltam 6. Tentamos tirá-la dali, mas ela começou a gritar, os olhos revirando, como se tivesse sido tomada por alguma coisa. Foram necessários 3 seguranças para contê-la. Levamos Patrícia até a ala psiquiátrica, que estava desativada, mas era o único lugar com leito de contenção. Naquele momento, o relógio marcava 3h51, e foi aí que a morte voltou a bater. Mais um monitor disparou. Quarto 215. A paciente Marinalva, 84 anos, infartada. 0 histórico cardíaco anterior. 10 minutos depois, quarto 207. Paciente João Renato. E então mais outro e mais outro. Todos faleceram às 3h53. Exatamente 5 mortes, num intervalo de 12 minutos. O rádio, que estava desligado, voltou a emitir o chiado, e a mesma voz sussurrou: "Falta 1", e então a enfermeira Carol começou a tremer. Caiu no chão, com convulsões. E quando a gente correu para segurá-la, ela olhou nos meus olhos com uma expressão vazia, distante, e disse uma única frase antes de apagar: "Ele chegou". Depois que Carol apagou, tentamos socorrê-la, mas ela não respondia a nenhum estímulo. As convulsões pararam, e ela ficou com os olhos abertos, porém imóveis. O rosto dela parecia petrificado, como se estivesse em choque, ou vendo algo que nós não víamos. Foi nesse momento que o som dos alarmes parou, todos ao mesmo tempo. O hospital mergulhou num silêncio sepulcral. Nem mesmo os sons do mato do lado de fora, os grilos, as corujas, o vento, existiam mais. Era um silêncio anormal, como se o mundo tivesse parado de respirar. O segurança Cícero, que nos acompanhava desde o início, decidiu acessar a central de câmeras para tentar entender o que estava acontecendo. Ele desceu sozinho, já que os elevadores haviam parado de funcionar e o restante da equipe estava tentando manter os pacientes vivos. Depois de cerca de 10 minutos, ele não voltou. Chamamos pelo rádio, nenhuma resposta. Tentamos descer, mas as portas da escadaria que levavam à sala de vigilância estavam trancadas por dentro, coisa que nem era possível, já que elas só trancavam do lado externo. Foi quando a tela da central, única ainda funcionando no posto da recepção, acendeu. Uma única câmera mostrava a imagem, a do centro cirúrgico, vazio há semanas. A imagem era em preto e branco como sempre, mas havia um detalhe que gelou o meu sangue. Uma figura estava em pé, no centro da sala. Não era o Cícero, nem qualquer membro da equipe. Era uma pessoa, ou algo parecido, muito alta, muito magra, com uma espécie de manto escuro que parecia se mover sozinho, como se estivesse vivo. O rosto não aparecia. Era uma mancha escura no lugar da cabeça. Mas mesmo sem rosto, eu tive a certeza. Aquilo estava olhando diretamente para a câmera. A luz da sala tremeluzia, mas o ser permanecia imóvel, até o momento em que a figura desapareceu num único frame, e junto com ela, a imagem da câmera também se apagou. Minutos depois, conseguimos arrombar a porta da escada. Descemos até a central. Encontramos a cadeira de Cícero virada no chão.
E mais nada. Nem o rádio dele, nem suas chaves, nem seu crachá, como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. Chamamos a polícia imediatamente, mas até eles demoraram a chegar. Algo os impediu de localizar o GPS do hospital por um tempo. Foi como se estivéssemos fora do mapa por mais de 1 hora. Quando finalmente chegaram, era quase 6 da manhã. A energia voltou. As luzes se acenderam. Mas o hospital já não era o mesmo. A energia voltou. As luzes se acenderam. Mas o hospital já não era o mesmo. O corpo do Senhor Elias, do início do plantão, havia desaparecido da maca. A enfermeira Carol foi levada para atendimento psiquiátrico e ficou em estado catatônico por quase 8 meses, sem dizer uma única palavra. Quando finalmente falou, disse apenas: "Ele ainda está lá." Cícero nunca foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhuma digital, nenhuma explicação. 2 dias depois, a direção do Hospital Santa Felicidade anunciou o encerramento das atividades. Oficialmente, alegaram problemas de estrutura e falta de verba para manutenção. Mas quem esteve lá naquela noite sabe a verdade. As câmeras foram recolhidas, as gravações arquivadas. Mas segundo um boato entre os funcionários mais antigos, um frame específico da figura no centro cirúrgico ainda circula entre ex-colaboradores. Um frame que mostra claramente que aquilo não era humano. Hoje, o prédio ainda está lá, abandonado. As janelas quebradas, os corredores tomados pelo mato e pelo mofo. Mas vizinhos dizem que às vezes, nas madrugadas, dá para ouvir os alarmes tocando e uma cantiga infantil vindo de dentro. A mesma voz fraca, a mesma frequência. Faltam 6. E o mais assustador, ninguém sabe quem foi o 7º. Antes de seguir para o próximo relato, eu gostaria de pedir para você se inscrever e deixar seu like no vídeo. Seu apoio é muito importante para o canal. Meu nome é Carolina, e tudo o que eu vou contar aqui aconteceu comigo. Na época, eu era enfermeira num hospital de médio porte no interior de Minas Gerais. Isso foi em 2017. Eu trabalhava no plantão noturno, turno das 19 horas às 7 horas da manhã. E quem já passou por isso sabe. A madrugada em hospital tem um tipo de silêncio que pesa. Não é só o som dos monitores, nem o rodar das macas ou o clique dos sapatos. Tem algo mais. Algo que a gente sente, mas não consegue explicar. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Fantasmas, aparições, essas histórias de quarto assombrado. Sempre achei exagero, mas uma noite, o que vivi no quarto 502 mudou tudo. O 5º andar do hospital era reservado para pacientes em estado grave, mas que não necessitavam de UTI. Normalmente, eram idosos ou pacientes terminais que recebiam cuidados paliativos. O quarto 502 estava fechado há alguns meses. A versão oficial era de que estava com infiltração e aguardava manutenção. Mas quem trabalha ali há mais tempo sabia que não era só isso. Dizia-se que, nos últimos 5 pacientes internados naquele quarto, todos haviam morrido em menos de 24 horas após serem transferidos para lá, mesmo sem previsão de piora no quadro. Só que a parte realmente estranha não era essa. O que falavam, sussurrado nos corredores, era que em todos esses casos, pouco antes da morte, os pacientes relatavam ver uma mulher parada no pé da cama. Uma mulher de cabelos longos, roupa branca, que não dizia nada, apenas ficava lá, olhando. Na noite do dia 23 de novembro, recebi uma ordem do coordenador. O hospital estava lotado e um paciente precisava ser remanejado para o 502. Protestei. Disse que o quarto estava interditado, que ainda não havia sido liberado. A resposta foi seca. Vai ter que usar. O hospital não tem mais leito disponível. O paciente era o Sr. Antônio, 74 anos, internado com insuficiência respiratória. Estava lúcido, conversando, e apesar da idade, tinha uma energia boa. Me lembro que, ao ajudá-lo a se acomodar no 502, ele olhou em volta e comentou: "Estranho, esse quarto parece frio, mesmo com tudo fechado." Respondi com uma brincadeira qualquer, tentando disfarçar o incômodo que senti também. Mas ele estava certo. O 502º sempre parecia mais gelado do que os outros, e o ar-condicionado nem estava ligado.
O plantão correu normalmente até por volta das 3 horas da manhã. Eu estava terminando um relatório quando uma das auxiliares veio até mim, pálida. Carol, o senhor Antônio tá chamando. Disse que tem alguém no quarto. Pensei que fosse algum delírio, algo comum em idosos. Fui até lá. Entrei no 502 e ele estava sentado na cama, olhos arregalados, suando. Disse: ela estava ali, moça, bem ali, no pé da cama, uma mulher. Eu tentei falar, mas ela não respondeu. Só ficou me olhando. Meu sangue gelou. Fingi tranquilidade. Revirei o quarto, disse que não tinha ninguém, que talvez tivesse sido um sonho. Ele balançou a cabeça insistindo. Não era sonho. Ela estava aqui. Voltei para o posto com aquela sensação estranha. Comentei com uma enfermeira antiga do hospital, Dona Ivone. Ela só fez o sinal da cruz e disse: é sempre assim. Primeiro ela aparece, depois leva. Tentei rir, mas por dentro eu estava tremendo. Nas horas seguintes, monitoramos o Sr. Antônio com mais frequência. Seus sinais estavam estáveis, mas ele parecia cada vez mais inquieto. Olhava para os cantos do quarto como se visse algo que nós não víamos. Às 5h30 da manhã, fui fazer a última ronda antes do fim do plantão. Entrei no 500º. Ele estava acordado. Me olhou com uma expressão estranha, como quem já sabia o que ia acontecer. Ela tá aqui de novo. Quem, seu Antônio? A mulher. Tá do seu lado. Não tá vendo, não? Foi aí que senti. Não vi nada, mas juro que senti. Um frio subindo pelas costas, a nuca arrepiada. O ar ficou mais denso, difícil de respirar. Voltei 2 passos. Peguei o oxímetro, tentando disfarçar meu pânico. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o monitor começou a apitar. Pressão caindo, saturação despencando. Corremos, fizemos todos os procedimentos de emergência. Mas às 5h49 da manhã, o Sr. Antônio foi declarado morto. O atestado saiu como parada cardiorrespiratória, mas ninguém ali acreditava que aquilo foi normal. Ele estava bem. Ele estava bem. A notícia se espalhou rápido entre os funcionários. O 502 foi novamente interditado e desde então ninguém mais entrou ali. Oficialmente, por manutenção. Mas o mais assustador não foi o que aconteceu com o Sr. Antônio. Foi o que aconteceu comigo, depois. Nas noites seguintes, mesmo em casa, comecei a ouvir barulhos, passos no corredor, portas rangendo e, uma noite, juro por tudo que tenho, vi algo no reflexo do espelho do banheiro, uma figura de branco, parada atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás. Fechei os olhos. Quando abri, ela não estava mais lá. Pedi demissão 2 meses depois. Tentei esquecer. Tentei racionalizar. Mas toda vez que lembro do olhar do Sr. Antônio naquela noite, eu sei que ele sabia. E que o quarto 502 nunca deveria ter sido reaberto. Após minha saída, achei que as coisas iriam se acalmar. Comecei a trabalhar como cuidadora domiciliar, tentando manter distância de qualquer ambiente hospitalar. Mas mesmo longe, os ecos do que vivi naquele hospital continuaram me assombrando. Até que em 2020, conversando com um antigo funcionário da manutenção, que algo mais concreto surgiu. Ele havia trabalhado na construção original do hospital, nos anos 90. Disse que o terreno onde hoje está o hospital havia sido, no passado, um casarão antigo, um abrigo improvisado para doentes mentais durante o período da ditadura. Segundo ele, houve um incêndio ali em 1973 e uma das internas, uma mulher internada sob falso diagnóstico de histeria feminina, morreu presa num quarto trancado. Dizem que ela gritava, implorando por socorro, mas ninguém abriu a porta. O local onde hoje fica o quarto 502 era exatamente sobre esse antigo cômodo. O corpo foi encontrado carbonizado, os braços em posição de súplica, como se ainda estivesse tentando escapar do quarto. Hoje, muitos anos depois, ainda me pego pensando: será que o que vi foi real? Será que aquela mulher era mesmo o espírito daquela paciente esquecida, que morreu pedindo ajuda e nunca foi ouvida? Eu não tenho todas as respostas, mas sei o que vi, sei o que senti, e sei que não fui a única. Se essa história tocou você, se você acredita que há mais entre o céu e a terra do que podemos explicar,
Deixe seu like, compartilhe com alguém que gosta de histórias reais de terror e se inscreva no canal para mais relatos verídicos como este. Até a próxima!